Graça e paz aos irmãos do CETAD. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD. Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então esta aula é uma aula aberta, ou seja, nós estamos permitindo que todas as pessoas elas participem, mas esta aula é direcionada para duas turmas do CETAD. A turma de quarta-feira e a turma de sábado. Então, todos podem assistir, mas esta aula é direcionada para a turma de quarta e a turma de sábado. Então, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 3 e o versículo de número 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo de número 1. Boa noite, Doni, meu grande amigo. Boa noite, Ailson. Que alegria, e nós já estamos contando as horas para estarmos juntos. Vocês fazem uma falta enorme, aqueles momentos gloriosos, né? Por mais que a gente esteja junto aqui, mas aqueles momentos de confraternização são insubstituíveis. E a gente veio aprender a dar valor depois. O Renan, grande Renan. Então, pessoal, os alunos da quarta e do sábado coloquem suas presenças aí. Nós já temos o Jailson, o Renan, o Ian. Então, esta turma aí já coloque a sua presença, porque agora nós temos a Lídia, ela conseguiu um emprego melhor, né? Ela conseguiu um local onde ela vai trabalhar e ela vai ser bem mais remunerada. Então, graças a Deus, nossa irmã está bem, pastor Oliveira também. E a Lídia saiu, né, da nossa... Ela juntava as duas funções, que era de tesoureira e secretária, e agora é tudo com a Janine. Então, nós estamos pedindo a compreensão de vocês, que coloquem o nome, porque nós estamos nos preparando para, assim que o governo liberar e disser como nós temos que fazer, né? Então eu já avisei isso hoje pela manhã e eu preciso da confirmação de vocês, que você bote o seu nome lá e confirmar, porque a pessoa bota o nome, mas eu não sei se ela vai, se ela não vai, se ela entendeu, se ela não entendeu. Então eu e a Janine precisamos que você coloque seu nome. Por quê? Porque nós não sabemos quantos por sala, por turma, o governo vai permitir e qual o espaço de separação entre um e outro, e quais serão as exigências, se nós vamos poder ter uma turma na quarta ou se nós vamos ter que dividir em duas, se nós vamos poder ter uma turma na quarta e outra no sábado. Então nós estamos deixando aqui bem claro para que vocês já se antecipem, porque ninguém gosta de nada desorganizado. A Janine já está preparando todo o material de vocês, de provas, de trabalhos, para que vocês já recebam. E também nós já vamos receber na primeira aula. Então a previsão do governo para nós até agora é dia 20 de julho. Então nós estamos em contagem regressiva e precisamos, certo, do nome completo e que a pessoa diga assim, confirmado, porque a Janine já vai fazer um novo diário de classe e de posse da quantidade. Se ele disser
só pode ter 10 em cada classe, nós vamos ter que dividir as turmas em duas. E a turma de sábado também em duas. E a turma dos pastores em várias. Então, nós precisamos do seu nome completo e que você coloque assim, fulano de tal dos Anzóis Pereira, confirmado. Presença confirmada. Só a morte me tira. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar. E eu queria saber se o fundo musical não está muito alto. Se não tiver, você coloca assim. Se estiver dando para... Se não estiver interferindo. Então, o que acontece? Nós vamos estudar hoje sobre os oficiais da igreja. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 8. Da mesma forma, obrigado, pastor Oliveira, muito obrigado. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiramente provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos isso aqui que eu pulei um pouco, deixa eu achar o texto de novo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e Pai. Eu não posso, não quero e não pretendo jamais em minha vida fazer nada no teu reino, nem neste mundo, sem a tua graça, sem a tua ajuda e sem a tua dadivosa bênção. Portanto, eu peço que tenha misericórdia de cada um de nós hoje, tendo em vista que somos carentes, pobres e necessitados e que precisamos da tua bondosa e maravilhosa graça. Ensina-nos, porque a tua palavra diz e serão todos ensinados por ti. Então ensina-nos nesta noite, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Pai santo. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre os oficiais da igreja. E quando a gente estuda os oficiais da igreja, você vai ver que existem os oficiais, os teólogos, eles dividem os oficiais da igreja em dois grupos. Os oficiais chamados de extraordinários
né, que eles não estão filiados a uma igreja local, mas percorrem, têm jurisdição em todas as igrejas. Estes oficiais extraordinários são aqueles que estão alistados por Paulo, Apó 11, certo? 4 e 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então estes, os teólogos classificam com o nome de oficiais extraordinários, porque não eram os oficiais de uma igreja local, mas eram pessoas que estavam trabalhando para a igreja em sua totalidade ou para uma determinada região. Então, os teólogos classificam eles de oficiais extraordinários. E existem os oficiais ordinários. Não são ordinários no sentido de não prestar, mas no sentido de ordem. Então, os oficiais ordinários são aqueles que estão trabalhando em uma igreja, que são oficiais da igreja, que a gente chama de igreja local. Pai do Senhor, irmã Alexandra. Então, irmãos, passem para os outros o seguinte. A nossa secretária agora é a Janine. Nós estamos em contagem regressiva para o retorno às aulas. Nós vamos saber do governo quais são as exigências e nós precisamos que todos os alunos confirmem o nome completo e a presença, para que a gente possa trabalhar, porque eu e Janine, que é a nova secretária e tesoureira, que vai gerar boleto, que vai receber, certo? Então nós precisamos que vocês entrem no grupo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça de entrar no grupo, tá tudo lá, pelo amor de Deus, porque muita gente abandonou o grupo, nem sequer, certo? Eu até pensei que Jesus tinha levado para o céu, ao invés da Covid, tinha pegado um convite, mas agora eu sei que vocês estão aí, certo? Então não esqueça de botar também a sua presença aí, como a irmã Alexandra colocou agora, né? Então vamos lá. Então nós temos dois tipos de oficiais. Os oficiais extraordinários são aqueles que são oficiais da igreja como um todo ou boa parte, e são apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes os teólogos designam pelo termo na teologia de extraordinários. E os ordinários, no sentido de serem da igreja local, são dois, que é o que nós vamos começar. Nós vamos começar pelos oficiais da igreja local. Aquelas pessoas, certo, que foram selecionadas por Deus e reconhecidas pela igreja com um dom especial. Então são pessoas que foram vocacionadas por Deus e reconhecidas pela igreja, porque a igreja não faz um dom. Não é a escolha da igreja que torna uma pessoa pastor, mas é a escolha de Deus. E a igreja faz apenas reconhecer que determinada pessoa tem a vocação pastoral em sua vida, certo? Então, não é a igreja que decide quem é pastor, não, é Deus. E a igreja reconhece. A igreja, ao nomear, ela está dizendo que reconhece naquela pessoa o chamado de Deus. Muitas vezes, por falta dos critérios, a gente acaba errando, certo? Então nós vamos falar
de dois ofícios da igreja local. No Novo Testamento, a igreja local vai ter como oficiais, certo? Porque o que é um ofício? É alguém que foi chamado e que, a semelhança do Antigo Testamento, que recebia, no caso de sacerdote e rei, certo? E que recebia a unção com óleo, estes eram oficiais, certo? Então, no Novo Testamento agora nós temos os oficiais, aqueles que ao invés de receberem o derramamento de óleo na cabeça, receberam a imposição das mãos. Então nós vamos ver nisso, que no Novo Testamento, a consagração de um oficial é pela imposição de mãos, certo? E não mais pelo óleo como era na Antiga Aliança. Então na Antiga Aliança tinha os oficiais, certo? Os oficiais, por exemplo, o sacerdote, mas tinha também o levita, tinha o cantor, mas o ofício era só aquele que tinha recebido a unção com o óleo. Ele era o ungido, por isso eles eram chamados de filhos do óleo. O rei tinha muitos assessores, mas só ele era o ungido. Por isso a Bíblia vai dizer, não toqueis nos meus profetas, porque era uma classe separada, certo? Era o que a gente podia chamar de oficiais extraordinários. E havia os ungidos, que eram o sacerdote e o rei. No Novo Testamento, existem dois ofícios na igreja local. E estes ofícios são os de bispos e diácono, certo? Então a igreja local, ela possui dois oficiais, pessoas reconhecidas, certo? E que receberam a imposição de mãos. Então, qual é a base escriturística que os teólogos nos dão, os estudiosos, para dizermos que na igreja primitiva, porque na igreja primitiva tinha aquelas pessoas que faziam, como por exemplo, Paulo é apóstolo, mas Paulo leva Timóteo, Paulo vai levar Silas, e estes vão ser auxiliares, mas auxiliares não eram um cargo como nós temos hoje. Auxiliar era uma função, eram pessoas que ajudavam. Por exemplo, Paulo tinha que comer, então ele levava pessoas para fazerem companhia, mas principalmente para fazerem a parte prática, para armarem a barraca, para fazerem a comida, para que Paulo tivesse liberdade de não se preocupar. Rapaz, onde eu vou comer? Lembre-se que naquela época não era assim, de você dizer, rapaz, eu estou aqui no meio do final do mundo e eu vou encontrar uma pizzaria ali na esquina. Não. Então, por isso, quais são os dois oficiais da igreja local e qual a base bíblica? Olha aí, rapaz. Então, bispo e diácono. Então, o bispo e o... Agora, meu amado Renan, o pezinho aqui está balançando. Querido, por favor, quando vocês forem colocar alguma coisa, coloquem em letra maiúscula para que esse pobre professor possa ver, certo? Porque eu estou fazendo um milagre aqui para tentar ler. Então, digite em caixa alta, em letra maiúscula, pelo amor de Deus, certo? Então, vamos lá. A base escriturística. Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive
bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Em Filipos havia várias comunidades. E, cuidando destas comunidades, tinha dois oficiais. Então, auxiliar naquela época não era oficial. Você nunca vai ver Paulo colocando as mãos na cabeça de Silas, certo? Eles eram pessoas que ajudavam, porque naquela época não havia esse negócio de fazer a obra de Deus só se tivesse um cargo. As pessoas faziam a obra de Deus independente de terem uma função ou não, porque sabiam que todos nós temos dons. Então, estes dons foram dados por Deus e estão para a glória do seu nome, para o serviço da implantação do seu reino, sem importar com o título. Certo? Então, Paulo cumprimenta os irmãos de Filipe dizendo bispos e diáconos. Então, nós vamos ver que Paulo não se refere a outros oficiais. Ele não diz assim. Se Paulo escrevesse hoje, dizia aos auxiliares, aos evangelistas, aos pastores, aos jubilados. Não, ele diz aos bispos e diáconos, porque eram os únicos oficiais da igreja. E aí, quando ele vai escrever, porque eu já disse aos irmãos que a teologia, ela vai sendo ampliada. A Bíblia é uma revelação progressiva. E quando Paulo está escrevendo suas cartas, porque assim, Paulo escreveu, Paulo fez a primeira viagem missionária a partir do ano 46 a 48. A segunda viagem missionária, nós já vimos isso em sala de aula. Ele fez do ano 49 ao 53. E do 54 ao 57 ele fez a sua terceira viagem missionária. Então em 12 anos o mundo inteiro já tinha sido evangelizado. Então agora Paulo escreve as epístolas chamadas de epístolas pastorais, que ele escreve enquanto está preso em Roma, aguardando o julgamento, porque aquela época, se você viu hoje na live que a gente está comentando de forma exegética as cartas do Apocalipse, então você vai ver que naquela época as prisões romanas eram prisões onde a pessoa aguardava um veredicto de vida ou morte, e na grande maioria era de morte. Então Paulo agora está na prisão em Roma, ele está numa quarentena, e ele vai escrever. E ele diz: fiel é a palavra, 1 de Timóteo, que é o que nós já lemos, certo? Se alguém aspira o episcopado, porque a palavra bispo é episcopos, e quem trabalha no episcopado é o bispo, certo? Excelente obra almeja, certo? Então ele está dizendo, você deseja, o desejo nós podemos ter, certo? Aí ele vai mostrar quais são as duas funções que tem dentro de uma igreja local. Isso não anula os demais, que a pessoa possa ser músico, presidente da mocidade, etc. Porque à medida que a igreja foi se organizando, foi criando nomenclaturas. Mas oficiais, o Novo Testamento vai ensinar 2. Então diz assim: é necessário, portanto, que o bispo, então ele está falando de bispo. Então ele diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, nós não vamos nos deter agora, não é o momento. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar.
não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí ele terminou os critérios para um bispo. Ele diz semelhantemente, certo? Que é um advérbio grego que é rossaltou, que quer dizer da mesma forma, semelhantemente, igualmente, certo? Então, do mesmo jeito que existe critérios para que uma pessoa seja reconhecida como um bispo, existem critérios para uma pessoa ser reconhecida como um diácono. Aí ele diz, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Então o Novo Testamento vai mostrar, Paulo não mostra aqui nenhum outro ofício. Nesses dois textos que nós vimos, tanto no texto da igreja de Filipos, como no texto agora geral, normativo, porque são as cartas pastorais, estão normatizando, estão estabelecendo critérios, ele só estabelece critérios para 2 oficiais. Certo? Então, antes de você pular e ficar assim meio surtado, deixa eu dizer, os demais oficiais que foram criados durante a história da igreja, durante a evolução da igreja, enquanto comunidade da fé. Quando a igreja, nós já vimos que a igreja é um organismo e uma organização. Então, à medida em que a igreja foi se organizando, ela foi criando novos departamentos, certo? Reconhecendo que existiam dons, mas dons é diferente de oficial. Por exemplo, você pode ter o dom de cantar, de orar, de dirigir pessoas, mas isso não nos torna um oficial da igreja. O que nos torna oficial é a imposição de mãos no Novo Testamento e a unção com óleo no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, nós temos 2 ungidos. Primeiro o sacerdote, depois o rei e ninguém mais. E aí nós temos, paralelamente, pessoas chamadas por Deus que têm dons, que são os profetas. Mas nós temos os juízes. E estas pessoas, e nós tínhamos muita gente que era os filhos dos profetas, que tinham dons e que ajudavam essas pessoas. Então, não quer dizer que, porque eu não sou um oficial da igreja, que eu não participe desta igreja ou não tenha função, certo? Mas oficiais só tem 2. Deu para entender? Então cargos tem muitos. Trabalho tem demais. Oficial, 2. Certo? Então Paulo, quando agora vai normatizar, ele já está no fim da sua vida. Se houvesse mais ministros, ele teria dito. Certo? Então, as distinções com o andar da carruagem, a morte dos apóstolos,
a hierarquização da igreja e a organização da igreja em cada lugar ia mudando seus oficiais. Por exemplo, você vai ver que bispo e presbítero são distintos. E você vai ver que no Novo Testamento não há esta distinção. Esta distinção ocorre no segundo século. Isto dito, isto posto. Então vamos lá. Qualquer dúvida você deixa aí, né? O que significa o bispo na linguagem do Novo Testamento? Eu nem cheguei lá, mas... Ah, meu Deus, é muito herege. Pessoal, ainda estou dizendo quantos. Só tem 2. Minha filha, graças a Deus que ele está voltando às aulas. Tem 2. Não pule, certo? Não pule, certo? Não sou sanfona. Vamos lá na frente, vamos lá atrás. Com calma, certo? Então, obrigado por ter escrito em caixa alta, certo? Mas, certo? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, nós estamos vendo que o ensinamento do Novo Testamento é que nós temos 2 oficiais, certo? Bispos e diáconos. Se alguém entendeu, coloca aí o ok, para que é bom porque você vai dizendo ok, eu vou entendendo que você está compreendendo que eu posso ir adiante. Porque tem aluno que às vezes ele reclama que a gente volta, mas é porque você está olhando o rosto das pessoas e pela fisionomia ela está dizendo, não entendi nada. Não compreendi nada. Imagine agora que eu não posso ver o seu rosto, né? Então vamos lá. Então você bota o ok aí. 2 ofícios, certo? Então, obrigado, Renan, você é crente, o pezinho aqui tá, certo? Agora, nós vamos para a questão do primeiro ofício. Obrigado, Ian. Que é o ofício de bispo, certo? Então, bispo, presbítero e pastor, no Novo Testamento, são termos para a mesma pessoa. Então, no Antigo Testamento, são termos que a gente chama de intercambiáveis, certo? Então, obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, o Senhor esteja com vocês. E lembrem do povo do velho pastor aqui que precisa enxergar, certo? Então, bote sempre em caixa alta. Quem não souber o que é caixa alta, é maiúsculo, é grandão, certo? É grandão, assim, bem grande aí, certo? Bote aí no outdoor para ter misericórdia do velhinho aqui, né? Então, vamos lá. Olha o que o Strong diz. São 2 os números de oficiais da Igreja de Cristo. Primeiro, o de bispo, presbítero ou pastor. E segundo, o de diácono. Certo? Então, nós já vimos isso. Então, agora nós vamos ver que bispo, pastor e presbítero se referiam à mesma pessoa. É como você dizer, o pastor Gilberto é o coordenador, é o professor e é pregador. Então são 3 coisas se referindo à mesma pessoa. 3 nomes, 3 designativos para a mesma pessoa. Então, no tempo do Novo Testamento, as palavras bispo, pastor e presbítero apontavam para a mesma pessoa. Amém? Então agora nós vamos ver isso, certo? Existe um texto no Novo Testamento, que é o texto da despedida de Paulo dos irmãos de Éfeso, que vai deixar claro. Valeu, Renan. Deus te abençoe, irmão. Jesus te ama, certo? É muito bom estar com vocês de novo. É muito bom ver essa turma aí ressuscitando. Não receberam um convite, né? Nem pegaram a convite, graças ao bom Deus. E se pegaram, já estão bons, né? Porque não há, Jesus não quer ainda
Tem um bocado aí que Jesus não quer no céu, não. Certo? Mas aí, deixa lá mesmo, vai perturbar o Gilberto. Então vamos lá. Capítulo 20 do livro de Atos, nós vamos ver que no versículo 17 e 28, capítulo 20 do livro de Atos, e eu já respondi aí, para os irmãos vou responder de novo. Quando nós retornarmos às aulas, nós estaremos recebendo os trabalhos. E, pelo amor de Deus, não me pergunte que trabalho é. Pelo amor de Deus. E segundo, nós estaremos realizando a avaliação. E, professor, a avaliação vai ser o quê? Conforme as aulas que estão postadas no YouTube. Então só vai cair o que estiver postado no YouTube. Então, para os alunos, os demais irmãos que estão assistindo, saibam que esta aula é aberta para vocês, vocês são muito bem-vindos. Mas esta aula se dirige aos alunos do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus Setade, mas todos os irmãos são bem-vindos. Deus abençoe Josué, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos lá. Então, como é que vai ser a avaliação? Pelas aulas que estão postadas. Porque antes, eu via os meninos, o Jailson, o Júnior, fazendo aquele sacrifício de oferta de celulares para gravarem as aulas. Agora você tem as aulas gravadas e você pode ouvir tantas vezes quanto quiser, né? E se ainda tirar nota ruim, meu amigo, aí eu mato. Aí não tem jeito, viu? Mas não tem jeito, certo? Porque agora até o nosso amigo Vicente vai tirar uma nota. Até a Gislene, certo? Então Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então Atos 20, o 17 e o 28 vai falar desses três termos falando da mesma pessoa. 17. O 20 e o 17 diz assim: de Mileto, Paulo não quis ir a Éfeso para os irmãos não ficarem lá preocupados com as tribulações. Ele estava voltando para Jerusalém. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Chamar os presbíteros. Em algumas traduções tem ancião, porque a palavra velho é presbeutes. E quando quer dizer o mais velho, bota teros. Então presbíteros. Certo? A palavra presbíteros, certo? Então ele diz assim: mandou chamar os presbíteros da igreja. Então, quem Paulo mandou chamar? Sua resposta: os presbíteros. Então, os presbíteros pastoreavam a igreja, certo? Aí no versículo 28, ele já usou o termo presbítero. No versículo 28 ele diz assim: olhai, com quem ele está conversando? Resposta: os presbíteros. Vou fazer aula de pergunta e resposta. Quem ele mandou chamar? Os presbíteros. Com quem ele está conversando? Com os presbíteros. Mas ele agora vai usar outro termo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora ele chama os presbíteros, certo, de bispos. Não quer dizer que eles foram elevados. De Mileto para lá, eles saíram de Mileto, chegaram em Mileto presbíteros, e aí foram consagrados imediatamente para bispos. Não, Paulo está dizendo que tanto faz chamá-los de presbíteros como de bispos. Aí ele diz assim: vocês são presbíteros que exercem a função de bispos supervisores para apacentardes
pastoreardes. É o verbo poimanem. Para serem pastores. Certo? Então, no mesmo texto, você tem as três palavras. São presbíteros, são chamados de bispos, e o ministério é o ministério pastoral. Então, por que eles eram chamados de presbíteros? Nós vamos ver agora. Então, se alguém entendeu, bota aí o ok, assim, para que eu possa ir, né, e não ficar sempre voltando. Certo? Porque se eu ficar voltando, a culpa é sua que não deu o ok. Certo? E se você ainda não é inscrito nesta página, se inscreva. Certo? Se inscreva, porque aí tem muita coisa boa. Você vai gostar. A palavra presbítero, certo? Ela significa o mais velho, ancião, ou muitas vezes a Bíblia só faz transliterar. Ela troca as letras do grego para o português. Muito obrigado, Renan. Você é uma bênção do céu. Ainda tem muita caneta? Né? Eu acho que nesse sufoco agora as canetas todas foram embora. Foram vendidas. Meu irmão, compra essa caneta aqui. Né? Quem quer uma caneta? Então ele diz o seguinte. A palavra presbítero era o nome dado, porque na antiguidade se honrava muito a idade. Não era como hoje, que uma pessoa idosa é descartada. Então, o presbítero quer dizer o mais velho, o ancião, ou simplesmente você translitera, muda as palavras e bora. Então, na sua Bíblia vai ter ou ancião ou presbítero. Certo? Então, quando ia se escolher alguém, se escolhia alguém de uma certa idade. Porque Paulo já tinha dito, não novo na fé. Tinha que ser alguém experimentado. Não dá para colocar na liderança da igreja alguém inexperiente. Tem que ter experiência, tem que ser calejado. Certo? Então, certo? A primeira vez que o termo presbítero é usado em relação ao ofício no Novo Testamento é em Atos 11, 29 e 30. Que é o mesmo também lugar onde pela primeira vez nós somos chamados de cristão. De forma zombeteira, satírica, certo? Mas que se tornou o nome da religião que mais cresce. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, isso vocês já viram. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros. Certo? Aos presbíteros. E quem é que estava lá na Judéia naquela época? Tiago, João, Pedro. E o texto de Atos aqui chama estas pessoas, junto com a liderança, porque junto com a liderança também tinha aqueles irmãos de uma idade muito experientes, certo? Porque nós vamos ver que a liderança na igreja primitiva é uma liderança plural, não era centralizada em uma única pessoa. Porque quando era plural era mais difícil de cometer erro, porque se é um só e ele comete erro, quem é que vai consertar? Certo? Então, eles tinham esse cuidado de ter uma liderança plural, com várias pessoas. Você vai ver que sempre o termo está no plural: bispos e diáconos, presbíteros, certo? Então, ele diz assim: e enviaram aos presbíteros, a liderança da igreja, por intermédio de Barnabé e Saulo. A palavra bispo, certo? A palavra bispo vem da palavra grega episkopos, daí episcopado, certo? E significa supervisor, superintendente, bispo. Então, o que era um bispo? Era alguém que tomava conta do andamento da igreja. Então, quando ele é um cidadão de uma idade, e um cidadão de muita experiência, calejado, que já passou por muitas coisas na vida, que não era alguém novato,
que era alguém que já sabia que a vida não é fácil, ele era chamado de presbítero. Quando ele está exercendo agora a sua função de supervisionar a igreja, de decidir os destinos, de ouvir do Espírito Santo e elaborar os trabalhos que deveriam ser feitos e supervisionar, porque ele não fazia tudo, certo? O bispo não fazia tudo, ele supervisionava. Ele via que dentro da igreja existia uma pluralidade de dons. Ou seja, o trabalho de implantação do reino precisava ser feito. E ele era o superintendente, o supervisor, que é chamado de bispo, episcopos. Então o que ele fazia? Designava pessoas com talentos. Ele dizia: Renan, você tem dom de evangelizar, você tem um chamado para evangelizar. Então vá lá, pregue. Jailson, você tem um dom para ensinar, então eu quero que você se encarregue da área do ensino da igreja. E ele fiscalizava. E ele superintendia e ele supervisionava para ver se tudo estava indo certo. Encorajando a pessoa quando ela estava desencorajada, quando os alunos não vinham para a escola bíblica, ele chegava lá e dizia: e aí, meu amigo, o que está acontecendo? Por que está tão triste? Pastor, não veio ninguém, eu me preparei tanto. Ou então, pelo contrário, dizia assim: meu irmão, os irmãos saíram de casa. Se a escola é pela manhã ou à noite, os irmãos saíram de casa, estão com fome. E você não se preparou. Você só leu a revista e leu mal, engoliu os acentos todos. Meu irmão, não faça uma maldade dessa com os alunos, porque aí nós vamos ficar sem ninguém na escola bíblica. Então ele corrigia. Então, quando ele está fazendo esta função, ele é chamado de bispo. Mas ele também tinha o trabalho de alimentar as ovelhas, certo? Ele tinha o trabalho de prover alimento para as ovelhas, certo? Então, quando ele está preparando o alimento sólido para as ovelhas, ele está exercendo a função pastoral. Mas como pastor, ele não tinha apenas que alimentar, ele tinha que defender a causa. Então ele tinha que combater as heresias, ele tinha que corrigir os equívocos. Então o trabalho pastoral consistia basicamente de duas coisas: alimentar as ovelhas e afugentar os lobos. Certo? Então era dizer para as ovelhas o caminho que elas deviam andar e ter cuidado com os lobos, tanto os lobos de fora quanto os lobos que já estavam dentro. Então essa era a função pastoral. Então, no Novo Testamento, a palavra bispo, presbítero e pastor se refere à mesma pessoa, ao líder, certo? Ou, no caso, aos líderes, certo? Porque nós vamos ver que a liderança era plural, mas isso não é para agora, mais tarde, certo? Então, isto dito, isto posto, e se você compreendeu, vai lá, dá um ok aí. Se alguém compreendeu, pelo menos, alguém ainda está vivo, que agora a turma tem uma nova desculpa. Não, professor, eu estava tão ligado que eu nem tive tempo de dar um ok, já é para lá, mas... Né? Então a palavra pastor é a palavra grega poimen, certo? Que quer dizer pastor, apacentador, cuidador de ovelhas. Muito obrigado, irmã Alexandre. Então, Lightfoot, que é um dos grandes teólogos da nossa era, ele diz assim: os teólogos de todos os tipos de opinião, certo?
É uma das poucas coisas que junta a turma. Ele diz assim, Lightfoot, ele diz assim, os teólogos de todo tipo de opinião reconhecem o fato pelo qual, na língua do Novo Testamento, o mesmo oficial na igreja é chamado alternada e indiferentemente de bispo, episcopos, e de ancião, presbítero. Certo? Então, são termos intercambiáveis. Pastor, e de onde surgiu a diferença em que o bispo é maior que o presbítero? Porque a nossa chegou até nós assim. Quando chega no segundo século, que a igreja vai mudando a sua organização, então ela coloca o bispo acima do presbítero. É tanto que o bispo vai chegar a ser o papa. Ele vai subir até chegar a ser o papa. Certo? E hoje nós estamos do mesmo jeito. A turma está subindo. É pastor, é bispo. Deixa eu dizer uma coisa. No Novo Testamento não há uma hierarquia. No Novo Testamento não há uma hierarquia assim. O pastor, o diácono, não. No Novo Testamento, o que existe são vocações e cada um serve no corpo de acordo com o dom que recebeu do Senhor. E todos são iguais e o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. Certo? E professor, quando é que surgiu a hierarquia? Professor, mas tem hierarquia. Certo? Quando a igreja se tornou subserviente de Roma, no 4º século, a igreja pegou a hierarquia romana. Certo? Então, quando a igreja se tornou romana, o que aconteceu? Aí começaram a surgir uns mais altos, outros mais baixos, e aí começou a surgir a diferença entre o clero e o leigo. Mas isso não existia nos dias do Novo Testamento. É um desdobramento da história da igreja, e o nosso trato aqui não é história da igreja, mas só para que você não fique confuso, eu dou esta canja, certo? Então, nós vamos ver que os termos são usados de forma intercambiáveis. Ou seja, você pode usar qualquer um que vai se referir que no Novo Testamento a pessoa sabia a quem estava se dirigindo. É a mesma coisa que você dissesse assim, rapaz, o coordenador do CETAD, todo mundo sabe quem é. Certo? Você dissesse o professor do CETAD, todo mundo sabe quem é. Certo? E você dissesse, olha rapaz, o coordenador do CETAD agora está dando aula online. Todo mundo sabia quem é. E você dissesse, rapaz, ele é o coordenador, o professor e o pastor. Você não está falando de 3 pessoas. Você está falando da mesma pessoa, que trabalha muito. Então vamos lá. Certo? O uso intercambiável do texto. Paulo e Timóteo, Filipenses 1:1, nós vamos repetir. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, sempre no plural, que vivem em Filipos. Aí ele pega o texto agora de Tito, para dizer que presbítero e bispo são a mesma pessoa, é a mesma pessoa, são designativos da mesma pessoa. Ele diz, escrevendo a carta pastoral, então são cartas normativas. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Se fosse o termo moderno, nós diríamos para que em cada cidade você consagre, você coloque lá um pastor. Mas aqui ele está dizendo, ele deixou Tito em Creta,
E uma das tarefas de Tito era colocar um líder em cada igreja. E este líder, este pastor, é um presbítero. Tinha que ser alguém maduro. Tinha que ser alguém experiente. Aí ele diz assim, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Aí você vai ver que as características que ele exige do presbítero são as mesmas que ele exige do bispo. Certo? E eu creio que você já nesse tempo todo já aprendeu a ler a Bíblia com mais responsabilidade. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, você vai dizer, rapaz, Paulo usou Ctrl+C e Ctrl+V. Certo? O que ele exige do bispo, ele agora está usando do presbítero, porque para Paulo não havia distinção. Certo? Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aí ele continua. Porque é indispensável que o bispo... Espera aí, pastor. E ele até agora não estava chamando de presbítero, já foi consagrado? Não. É porque para Paulo, bispos, presbíteros são a mesma coisa. Então, 2 linhas acima ele chama presbítero. 3 linhas abaixo ele chama bispo. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. E aí você vai ver que ele está falando do presbítero e do bispo. Certo? Então, como a mesma pessoa, ora ele chama presbítero, ora chama bispo. E quando essa pessoa está pregando ou defendendo a igreja das heresias e dos lobos, ele é o pastor que está alimentando as ovelhas. Então, se você entendeu, daí o teu ok. Certo? Aí ele vai dizer de novo aquele texto que nós já lemos. Fiel esta palavra, que se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, ele é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, as mesmas exigências que são feitas ao presbítero. Então, presbítero, bispo e pastor são designativos para a mesma pessoa. Volto a dizer, assim como eu sou o coordenador, o professor e o pastor, certo? Então, isso não quer dizer que eu seja 3 pessoas, mas que eu tenho 3 termos que me designam. Se você disser coordenador do CETAD, você está dizendo Gilberto Rebouças. Se você disser o professor, Gilberto Rebouças. Então, espero que você tenha entendido. Se você entendeu, faça igual o Ian e coloque aí o seu joia. Então, nós já vimos que primeira pessoa é o bispo. Aí ele diz assim, 1 de Pedro 1,5. Nós vamos ver 1 de Pedro 5, 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros. Pedro está escrevendo sua carta aos líderes da igreja, que nós chamamos hoje de pastores. E que na época, obrigado Evaldo, grande Evaldo, Deus te abençoe, saudade de você, meu irmão. Francisco, ai Carneiro, isso é crente. Então, veja agora que Pedro vai dizer a mesma coisa, usar os termos de forma intercambiável. Deixa eu explicar mais uma vez. Essa mudança ocorreu de um ser superior ao outro e de ser dividido bispo, presbítero, pastor, depois no 2º século, certo? Quando a igreja foi se organizando cada vez mais, então elas precisavam de alguém que cuidasse de uma área, que hoje é conhecido como pastor de área, certo?
Se fosse hoje, no segundo século, então o pastor das áreas seria chamado bispo. E o pastor da igreja que está dentro da área seria chamado de presbítero. Mas isso é uma construção pós-Novo Testamento. Isto dito, isto posto, certo? Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, ele está escrevendo, eu que sou também presbítero com eles. Então Pedro está dizendo: olha, eu estou escrevendo aos presbíteros e eu que não estou acima deles. Eu que sou também um ancião, alguém experiente, eu que faço parte da igreja, eu que estou nesse mesmo encargo de supervisionar, de alimentar a igreja, eu que sou também apóstolo. Ele poderia muito bem dizer: eu sou apóstolo, porque Paulo vai dizer que é apóstolo num tom assim mais duro quando ele é questionado. Mas aqui Pedro está escrevendo para pastores, é de pastor a pastor, como falou Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: rogo aos presbíteros que estão entre vós. Está escrevendo a igreja, ele diz: olha, a liderança, eu que também sou presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí olha o que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Certo? Então ele diz: vocês que são presbíteros, e eu também sou, qual é a orientação que eu passo para vocês? Qual é a baliza? Qual é o norte? Qual é a orientação? É pastorear. Ou seja, exerça a função pastoral de alimentar o rebanho. Exerça a função pastoral de defender o rebanho. 2 trabalhos básicos: alimentar as ovelhas e protegê-las. Então esse é um trabalho de uma pessoa como pastor. Enquanto pastor, ela alimenta. Certo? Enquanto pastor, ela tem que ter o cuidado de proteger as ovelhas das heresias e dos lobos. Certo? Então ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí ele diz: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, para Pedro, a palavra presbítero e a palavra pastor eram sinônimos. Certo? Então, eu creio que já ficou bem claro para você que pastor e presbítero e bispo são designativos da mesma liderança, do mesmo ser. E que na época do Novo Testamento a liderança era uma liderança plural, não havia um. Isso vem, quando você estudar a história da igreja, é que à medida em que o bispo se sobrepõe ao presbítero, então as igrejas vão escolhendo um bispo. Evaldo, obrigado. Reverendo, pastor, aleluia, Deus abençoe. Então, segundo são os diáconos, certo? Então nós temos 2 oficiais: presbítero, bispos e diácono. Então o termo bispo vai tomar a liderança, mas ora você vai ver, olha, coloque presbíteros. Ora vai dizer que é o pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor.
kalos poimen, rokalos ropoimen, eu sou o bom, o pastor. Certo? Então, diácono, definição, a palavra diáconos significa alguém que presta serviço a outro, um atendente, um servo, alguém que executa uma ordem, um representante, um diácono ou uma diaconisa, cujo dever oficial era o de administrar os donativos da igreja com outros serviços análogos. É o que diz o léxico analítico do Mus, né? Um dos mais conceituados. E o Strong, no seu dicionário de hebraico, grego e aramaico, e a sua concordância exaustiva, ele diz o seguinte: alguém que executa os pedidos de outro, seguindo o Mus. Um servo, um garçom, é da palavra diácono, que vem a palavra garçom, porque lembra quando eles foram escolhidos para servirem as mesas, certo? E quem é que serve a mesa? O garçom, certo? Então, agora nós já sabemos que os diáconos foram chamados, já que o bispo cuidava das coisas espirituais. É porque eu nem gosto de fazer essa distinção. O diácono era chamado para cuidar das coisas materiais, certo? Eu não gosto porque aí a gente faz essa dicotomia que a igreja já fez e errou muito. Porque tudo é espiritual. No reino de Deus, os dons são sempre espirituais. Agora, a liderança tinha um dom para pregar, para ensinar, para pastorear. E os diáconos tinham dons para fazerem coisas como distribuir alimento, visitar as viúvas, os órfãos, cuidar dos necessitados, para dar liberdade aos outros, porque enquanto um faz o seu trabalho, ele libera o outro para que o outro possa se dedicar ao estudo, à oração e à pregação da palavra. Hoje nós temos pastores completamente equivocados. Pastores que fazem trabalhos de diácono e que nunca descobriram que o trabalho do pastor, que os apóstolos não aceitaram fazer trabalho, não porque eles fossem melhores, mas porque a prioridade era o estudo, a oração e a ministração da palavra. Em que Deus tinha dado dons a outros para dirigir a escola dominical, para cantarem, para realizarem os outros trabalhos, com a finalidade de liberar a liderança para que ela pudesse se dedicar total e exclusivamente ao estudo, oração e ministração da palavra de Deus. Então lembre, sempre que você está com o seu dom, que Deus deu, cada um Deus deu um dom. O grande problema é que as pessoas que receberam um dom, ou às vezes a gente escolheu a pessoa errada, ela vai trazer trabalho. Ao invés dela nos ajudar resolvendo os problemas, ela traz problema. Então lembre, quando os apóstolos resolveram, certo, pelo Espírito Santo, eleger diáconos, era para estes diáconos não trazerem problemas para eles, resolverem. Para que eles ficassem desimpedidos de qualquer amarração. E hoje nós vemos pastor indo buscar até cadeira. Eu chego em igreja, o pessoal está tudo sentado e o pobre do pastor corre, vai tirar uma cadeira. E tem uma irmã que tem a cadeira dela lá. É o fim do mundo. E aí o pobre do pastor vai lá, e para não machucar aquela irmã, ei, bota uma outra cadeira. Ô, pastor crente mesmo, dá vontade de a gente jogar com tudo. Embora, carniça. Pessoa dessa, não dá nem o dízimo e acha que tem direito a uma cadeira. Então, brincadeiras à parte.
O que acontece? Agora nós temos os diáconos, certo? Então, nós vamos usar o mesmo texto. Paulo diz, Paulo e Timóteo, aos irmãos que estão em Filipos, inclusive bispos e diáconos, certo? Então agora nós vamos enfatizar a segunda parte, os diáconos, certo? Aí ele diz agora, depois de falar do bispo, porque depois nós vamos ver quais são os critérios para a escolha de um bispo pastor, certo? Então, os teólogos fazem assim, bispo barra presbítero barra pastor, para dizer que é a mesma pessoa, certo? Ele diz assim, Paulo diz, semelhantemente, ou seja, ressaltou igualmente, da mesma maneira, quanto a diáconos, certo? A palavra está no plural, diaconoi, certo? Diaconus, que é o acusativo plural. Então, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos da ganância, conservando o mistério da fé e consciência limpa. Então, agora ele está falando de diáconos, certo? Então, nós vamos ver a escolha, a necessidade, certo? Dos diáconos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos 6. Certo? Então, na escolha dos 7, existe uma divergência entre alguns teólogos para saber se isso aqui foi ou não o início do diaconato. Eu faço parte daquele grupo que crê que sim. Certo? Ora, naqueles dias, que dias? Os dias em que o Novo Testamento está começando, em que a igreja está explodindo em Jerusalém, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, certo? Essa tradução deixa um pouco a desejar, porque a gente pensa que era de gentio contra os hebreus, mas o que acontece? Vamos ver como é que a NVI traduz. A NVI diz assim, certo? A Nova Versão Internacional, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, agora foi mais feliz, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então começou a surgir um primeiro problema na igreja. É que os judeus que se converteram vindo da diáspora, que falavam o grego e que agora estavam na igreja, junto com os judeus da Palestina que falavam aramaico, as viúvas destes, dos gregos, estavam sendo esquecidas. Então, quando o povo ia distribuir, não havia ainda ninguém, era aquela história, quem sentia no coração, certo? Porque quando surgem os problemas é que você percebe que precisa de organização, certo? Os apóstolos estão pregando, a multidão está chegando. Então lembre-se, a igreja não precisa só de pregador. Existem muitos talentos, existe lugar para cada um de nós, tem lugar e trabalho para todos. O problema é que muitas vezes eu não quero o que Deus quer para mim. Eu quero o que eu escolhi, eu quero ser pastor sem ter o chamado. Eu quero ser cantor tendo uma voz horrível. Certo? Então seja o que Deus chamou que vai dar certo. Então ele diz o seguinte: as viúvas estavam sendo esquecidas. Havia um certo preconceito. Fala grego, cultura grega, então vamos passar por essa viúva aí. E aí os cristãos começaram a reclamar. Disseram, epa! Foram lá nos apóstolos e disseram, olha, as nossas viúvas aí não estão, certo? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, olha, os 12, a liderança plural, não é certo
negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Primeira coisa que eles disseram, ó, nós já vimos isso em Atos. O diabo queria ocupar os líderes da igreja com serviços que outros podiam fazer para que eles não levassem avante a mensagem do evangelho e a edificação da igreja com a doutrina, com o ensino. Então eles disseram, não é certo que a gente vai fazer tudo. E meu irmão, há pastor que quer fazer tudo, pastor. Não caia no engano do diabo, meu amado irmão. Certo? Nós fomos chamados para alimentar as ovelhas, supervisionar a igreja, botar a igreja nos trilhos e deixar ela andar. Então nós somos chamados para organizar. Enquanto bispo, nós somos supervisores, nós somos aqueles que olham e dizem, está tudo certo, está tudo andando, parabéns, a escola dominical está indo bem, o ensino está bem, parabéns, o grupo de louvor está cantando, não é aquela música, lá vem Faraó, Faraó morreu, e o Faraó mesmo morto ainda pode chegar primeiro, porque aí pergunta, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Aí você, se você é um supervisor, você diz assim, irmão, como é que o Faraó, mesmo morto, que Deus é esse seu, que o Faraó mesmo morto ainda tem a possibilidade de chegar primeiro? Você ainda está perguntando na música e cantando e se balançando porque o ritmo é gostoso. Mas a música é heresia, não é heresia, é só equívoco, certo? Então, porque o pessoal pensa que teologia não serve para tudo. Teologia vai dirigir a nossa vida com Deus, vai dirigir o nosso serviço cristão, vai direcionar a nossa abordagem para com o não cristão, vai nos edificar enquanto seres humanos, vai dizer o que nós devemos cantar, quando nós estamos cantando certo, quando nós estamos cantando errado, vai nos ajudar a pastorear de forma corretamente, para que a gente não faça aquilo para o qual nós não fomos designados para fazer. Pastor não foi designado para ser pedreiro, para passar o dia inteiro construindo igrejas, certo? E aí de noite o coitado está morto, ele faz, certo? Isso é coisa para diácono. Diácono é que é para arregaçar a manga e dizer, pastor, vá para casa estudar. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, de noite, quem é que vai servir o nosso alimento, pastor? Então vá para casa estudar e deixa que eu pego a enxada. Mas não, tem um monte de diácono que a gente bota só para agradar o fulano. Então vamos lá. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo que negligenciemos a palavra de Deus para servirmos, irmãos, escolham entre vós 7 homens. Aí eles dizem como, porque lembra que o supervisor, ele mostra os parâmetros, ele mostra como. Então um pastor tem que conhecer a Bíblia para saber quais são os critérios e para dizer, vem cá, velho, vocês vão escolher, mas nós damos os critérios, e dentro desses critérios vocês escolhem. E o grande problema é que o pastor decide. A gente decide, quando a gente erra, o erro é só nosso. Mas quando é a igreja que decide, com os critérios que nós demos, se errar, errou todo mundo. Não foi um só. Mas se acertar, acertou todo mundo. Certo? Então diz assim, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Certo? Então tinha que ter 3. Então você vai ver que todo oficial tem critério. Ele não é escolhido assim, apagou a luz da igreja. Ele não falta um pouco. Não, quais são os critérios que eles colocaram? Homem de bom testemunho. Que vocês olhem aí, dentro da igreja, pessoas que tenham um testemunho irrepreensível. E às vezes a gente elege o diácono o cabo mais carrancudo. Certo? E quem elege é o pastor que escolhe.
O pastor que escolhe os dele, ele gosta do fulano e ele acha que é promoção. E o outro fica todo feliz, porque vai ser promovido. Não é não, menino. Menino, não é isso não, menino. Vai reconhecer o teu talento, não é te promover. Né? E pastores, meus irmãos queridos e amados, quando a gente for estabelecer diácono, nós temos que seguir os critérios normatizados, e não porque a pessoa é de confiança, não porque ela está com muito tempo na igreja, não porque ela já tem uma idade avançada, mas porque ela preenche os requisitos, porque se uma pessoa não preenche, nós podemos derramar litro de óleo, um caminhão de óleo, podemos colocar todas as mãos na cabeça dele, ele jamais será um diácono. Certo? Então, quais são os 3 critérios? Bom testemunho. Aqui é o começo, lá Paulo vai ampliar o leque. Aqui eles estão dizendo, nós vamos começar agora, então tem que ter alguns critérios básicos, que são fundamentais. Eu estou falando agora igual o Raul, aquele Gil, né, que dizia assim, nesta hora, são critérios fundamentais. Tinha gente tinha medo daquele homem, não sei se está vivo, acho que já morreu. Certo? E ele dizia o seguinte, bom testemunho, tem que ter bom testemunho. Primeiro critério para ser um diácono, não pode ser alguém que se zanga com facilidade, não pode ser alguém que quer dar um chute na perna do outro, não pode ser alguém que seja autoritário, não pode ser alguém que se imagine o dono da casa do Senhor, não pode ser alguém que tenha a ideia de que ao ser separado para o ministério diaconal, imagine que subiu de cargo e agora todo mundo tem que tratá-lo com deferência. Certo? Então, segunda coisa, ainda seguindo aquele do repórter, né, que tinha voz grossa, ele dizia assim, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque, meu irmão, para lidar com gente, só gente cheia do Espírito Santo. Principalmente para lidar com gente com fome. Para lidar com dinheiro, meu irmão. E veja que Jesus botou as finanças na mão de Judas, olha o desastre. Certo? E Jesus sabia que ia haver o desastre. Mas aqueles estão dizendo, olha, para lidar com dinheiro, tem que ser gente cheia do Espírito. E quando a gente vai ensinar pastor, a gente diz assim, não pode ser da sua família. Porque não é ético. Por mais respeitável, por mais organizado, por mais honesto que seja, não cabe a um obreiro colocar alguém da família na tesouraria. Porque isso depõe contra a pessoa. Todo mundo pode imaginar, vixe, será que está indo mesmo todo o dinheiro? Então, para cuidar de finanças e lidar com gente, principalmente gente necessitada, tem que ter bom testemunho e tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Tem que ter muita sabedoria para não ser enganado. Então são 3 coisas. Quando se vai escolher um diácono, lá na frente tem mais. Mas quando se vai escolher um diácono, ele tem que ter 3 requisitos fundamentais. Um testemunho exemplar, ser cheio do Espírito Santo e ser sábio, cheio de sabedoria. Gil Gomes, obrigado, é o Gil Gomes, cheio de sabedoria, obrigado, é o Gil Gomes, que eu acho que já morreu,
E tem crente que do jeito que é meio doido, pastor, não fala isso não, pastor. Porque o homem pode vir pegar no meu pé, o leão vai pegar no seu pé, não. Tenha medo é dos vivos, não tenha medo dos mortos. Deixe de ser herege. Você estuda com Gilberto Rebouças. Então, olha o que eles dizem. Irmãos, escolham você. Então quem ia escolher era a igreja. Hoje quem faz tudo é o pastor. É ele que decide quem vai, quem não vai, quem vai apresentar, quem não vai. E qual o critério? Não, o critério é a pessoa ser bonzinho. Ele chega aqui, ele não sabe de nada, ele não sabe nem ler. O testemunho dele é lá meia boca. Cheio do Espírito Santo. Ele, eita pastor. Mas é da minha confiança, faz tudo que eu quero, eu gosto do bichinho, então eu vou levar e apresentar. Deus está vendo, certo? Aí ele diz assim, passaremos a eles essa tarefa. Está dizendo, a partir de agora, essa tarefa vai ser deles. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É orar e pregar. É orar e pregar. E para pregar, quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá autoridade de levantar para ensinar. Você pode olhar, eu tenho visto um monte de gente que não tem humildade para aprender, ensinando coisas que a Bíblia nunca ensinou. Que não sabe nem quais são os critérios para selecionar um diácono. Que eu vejo os temas aí e eu fico assim, pelo amor de Deus. Então, onde é que tirou aquele tema para botar naquela pregação? Aí eu fico pensando, o que vai acontecer com as pobres das ovelhas? Então ele diz assim, tal proposta, veja que não foi uma ordem, foi uma proposta. Eu falo, eu respondo. Método socrático. Então ele diz, tal proposta. Então não foi uma imposição, não foi de goela abaixo, vai quem eu quero, não. Eles propuseram para a igreja. Tal proposta agradou a todos. Todo mundo foi unânime. Ah, agora sim. Agora a coisa vai ser resolvida. Então elegeram, olha, elegeram, certo? A Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um prosélito, aí a Bíblia a NVI, ela diz assim, um convertido ao judaísmo provenientemente de Antioquia. Então eles elegeram homens agora, e todos judeus, mas judeus de origem grega, judeus que falavam o grego. Porque qual era o problema? É que as viúvas gregas de fala grega, as viúvas judias de fala e cultura grega não estavam sendo atendidas, certo? E aí agora, os irmãos da igreja apresentam aos apóstolos 7 homens dizendo assim, se o problema é esse, nós vamos apresentar aqui 7 irmãos judeus de fala e cultura grega que vieram de outros países, da diáspora, da dispersão, e nós colocamos aqui diante dos apóstolos, que nós escolhemos. Então não foi os apóstolos que escolheram enfiar o goela abaixo, é o Joaquim, e o Joaquim vai ser não. Quem escolheu foi a igreja, baseada nos 3 critérios. Aí diz assim, e apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Certo? Então oraram e lhes impuseram as mãos. Então você vai ver que só 2 tipos de pessoa recebem imposição de mãos. No Antigo Testamento, como era? Óleo. Ainda tem gente hoje
que derrama um caminhão de óleo. Certo? Então, quando eles foram escolher oficiais agora, eles impuseram as mãos. E lá em Timóteo, Paulo diz: não imponhas precipitadamente a mão em nenhum presbítero. Então, tanto o bispo, presbítero, pastor, quanto o diácono ou a diaconisa, que nós vamos ver na próxima aula, que existem o diácono masculino e o diácono feminino, só que não existia à época uma palavra para diaconisa, certo? Então, esses dois recebiam a imposição de mãos. Então, nós vimos hoje que tem, certo, 2 oficiais ordinários, ou seja, 2 oficiais da igreja local. Quais são? Bispos e diáconos. E bispo, presbítero, bispo barra presbítero barra pastor, designativos para uma única pessoa. Amém? Então, a mudança que houve, que chegou até nós, vem depois da morte dos apóstolos. Certo? A mudança veio quando a igreja se submeteu à hierarquização romana. Quando a igreja se colocou sob o poder do Império Romano, agora ela tinha que ser, assim como o romano tinha um imperador, a igreja tinha que ter, você já sabe, certo? Um líder supremo. E assim como abaixo do imperador tinha um senado, a igreja tinha que ter aqueles cidadãos que elegem o líder, certo? Que quando há eleição, o povo fica de olho na fumaça. Se houver fumaça preta é porque ainda não elegeram um líder. Se houver fumaça branca, eles dizem habemos, né, um líder. Então eles têm um líder. Então nós temos que saber como é a nossa estrutura organizacional. Se é uma estrutura nos moldes do Novo Testamento ou se é uma estrutura que foi mudada na história e que nós recebemos sem saber. Então, que você ouça de novo e ouça de novo. E se você ainda não é seguidor dessa página, vai lá em cima, tem assim, curte. Se você está no celular, vai aparecer assim, só clicar aqui, pá! E esta aula vai ser postada no meu canal, Gilberto Rebouças. Tudo minúsculo, porque eu sou pequenininho. Certo? E você vai ver lá. E tem, certo? As aulas tem essa logo aqui, ó, que é para facilitar. Tem que assim, pastor, onde é que estão as aulas? No meu canal, meu irmão. Aí, a aula dos pastores tem um folder, mas a de vocês tem essa logo aqui, não tem nem como errar. Então vai estar lá hoje, oficiais da igreja, daqui a umas 2 horas já está lá, para você poder dormir ouvindo, né? Por isso eu boto ainda uma musiquinha aqui de fundo, certo? Então, por favor, não esqueça de colocar seu nome, porque a Janine está com todo o gás. Vamos aproveitar que a Janine está com todo o gás, ela está juntando todas as provas que eu já entreguei para entregar a vocês. Ela já vai separar a distância exata, saber com as autoridades quanto de álcool a gente precisa, certo? E o que eles vão exigir, quantas cadeiras vai precisar, quantos alunos por turma. Então, se você quer garantir o seu lugar, se você quer garantir o seu lugar, porque, irmãos, em meio à pandemia, pessoas me procuraram, a minha Lídia, para se matricular, porque viram a aula aqui, gostaram, disseram, o senhor gosta do seu jeitão assim, acaba macho, que dá aula boa. Então, muita gente foi abençoada, certo? Com as lives, e muita gente vai vir para o CETAD.
E se o menino brincar, não vai ter lugar para você. Se o menino cochilar, não vai ter lugar para você. Não pense que você tá, que a pandemia matou você, tá? Não pense não. Certo? Porque eu não parei um minuto. E tem gente, se eu já não podia nem andar na rua, você imagina agora, meu filho, agora que tem gente na Europa, na África, de tudo que é canto, pedindo aula, certo? Então corra logo, certo? Porque agora que eu estou famoso, eu sou o rei da live. Né? Então agora nós vamos pensar até se a gente vai cobrar mais. Brincadeiras. Então, procure o grupo. A Janine já está inteirada no grupo. Ela vai pegar todos os nomes e vai fazer bem organizado. Não que a Lídia não fizesse, mas a Janine está com todo o gás. Ela trabalha na área. Então, ela já está estabelecendo para colocar as notas de vocês, todas as coisas que vocês já fizeram, quem entregou trabalho, quem não entregou, vai descobrir, certo? Que não foi aprovado e que precisa dar um jeito, certo? Então, o que acontece? Não esqueça, entre lá no grupo, e na página aqui, dê o seu siga, ok? Porque muita gente na hora da aula ainda me liga: professor, como é que eu faço para entrar? Ô meu filho, eu botei o link. Ô meu filho, eu venho esperando você por tanta aula. Ô meu filho, faça isso comigo, nós vamos matar o cão. Certo? Então, lembre-se, coloque seu nome lá, siga a página aí, para na hora que tiver aula, porque eu estou dando aulas que vocês, alguns ainda não fizeram, que você já pode acompanhar, certo? Eu estou dando aula no Estade, que é um seminário que eu criei para alcançar pessoas daqui e de fora que não podem estar numa sala de aula. Então, eu estou dando as matérias que alguns de vocês já fizeram e outros ainda não. Então, de segunda a sexta, a domingo, meu irmão, é Bíblia. É Bíblia. Então, eu peço as vossas orações. Eu conversei com meu nobre amigo pastor Frota numa videoconferência e ele disse: pastor, eu soube que o senhor esteve doente, né, naquela época. E ele disse: pastor, com essa pandemia eu fiquei preocupado com o senhor, mas eu estou vendo que o senhor está melhor. Tá? Cada dia, meu irmão, Jesus Cristo nos abençoe de tal forma que eu acho que eu nunca produzi tanto para a glória de Jesus Cristo. Então, não esqueça de clicar na página, deixar o seu comentário e lá no YouTube se inscrever no canal para você ter acesso às aulas, porque eu estou pensando em colocar as aulas privadas, certo? Para ver se as pessoas dizem assim: pastor, eu quero entrar, eu quero ir ver, para que eu possa controlar quem está vendo e quem não vê. Eu não sei se as pessoas estão vendo. Por quê? Porque não deixam um comentário. Se você não está com muita coragem e entra lá para que eu veja que você viu, deixa pelo menos assim. Você vai lá no emoji é aquelas figurinhas. Aí você pega aquela figurinha assim e bota lá para que eu veja. Ah, o fulano viu, o Beltrano viu, o Cicrano viu. Então ele viu. Mesmo que você não assista as aulas todas, não seja só H. Certo? Você foi lá, clicou, abriu a aula, não teve muita coragem. Aí, mas você bota só um ok lá, que aí faz de conta. E a conta você presta a Deus. Então um abraço, um cheiro no coração deste irmão que vos ama e que tem prazer em servir. Deus abençoe e se lembre, estamos voltando. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe até amanhã ao meio-dia, certo? Nós estamos estudando exegética e aplicativa às cartas do Apocalipse. Nós terminamos hoje Esmirna. Então amanhã, ao meio-dia, você é meu convidado. Tchan, 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 tchan. Certo? Então, Deus abençoe, Deus seja com você. Você já viu que a câmera não me intimidou, né? Tem alguns amigos que dizem: pastor Gilberto, não me dei com a câmera.
certo? Eu já estou quase para ser contratado por aquela emissora grande lá, certo? Mas eu estou rejeitando, né? Quando eles oferecerem mais dinheiro eu vou. Por enquanto eu ainda fico no CEPAD, certo? Então aproveite. Aproveite porque tem um monte de empresa atrás de mim, certo? Certo? É empresa da luz, empresa de telefonia, certo? Então, continue. E não esqueça, se possível, quando puder, não esqueça de ir lá na secretaria e gerar o seu boleto ou visitar aquela conta abençoada, certo? Que Deus há de te recompensar. Um abraço, um cheiro no coração e até amanhã. Amanhã espero você. Deus abençoe.